Olá, aqui é a professora Vanessa Anguinoni, sou farmacêutica ortomolecular e nós estamos aqui no quadro Red Pill, ou seja, tome a pílula vermelha para você acordar, para você paciente que me segue, para você que gosta de entender as verdades sobre a saúde, sobre como realmente ter saúde. Por quê? Porque a gente vem de um momento em que as pessoas precisam aprender a ter a verdadeira saúde. Ficou bem claro aí nos nossos últimos anos que as pessoas não têm uma saúde plena. Faço conteúdo para os profissionais de saúde, mas eu tenho muito paciente que me acompanha e agradeço a presença de vocês aqui. Quando eu falo saúde plena, eu estou falando de ter energia durante o dia, de não ter queixas, de não ter dores, de não ter insônia, sobrepeso, né? De ser uma pessoa altamente produtiva. Isso é saúde plena. Uma pessoa que tem energia para viver, que é feliz na maior parte do tempo, né? Claro que a gente tem os altos e baixos, Mas é uma pessoa que consegue ter a sua produtividade melhorada. Por quê? Porque tem um organismo, um corpo que está 100%, tá bom? Então essa é a ideia. Eu sempre falo, não tem como a gente evoluir nas outras áreas da nossa vida se a nossa saúde não deixa a gente pensar. Imagina alguém tentando raciocinar, tentando fazer alguma coisa com dor crônica. Então é disso que a gente está falando. A saúde é um dos principais pilares, tá bom? E a gente falou no vídeo anterior sobre a importância da detoxificação. Por quê? Porque lembra que existem duas grandes causas de doença. Quais são as duas grandes causas de todas? Eu tô falando de todas as doenças, tá, gente? Excesso de toxinas no organismo e falta de nutrientes. A gente falou muito sobre isso no vídeo anterior. Então, quem não assistiu, fica aí a dica, né, para você pegar o fio da meada. E eu prometi que eu ia falar um pouco mais sobre o fígado, visto que o fígado é um dos principais órgãos de detoxificação e tem gente que não está sabendo cuidar do seu fígado. E aí, por consequência, faz gordura no fígado, pedras na vesícula, os exames de fígado sempre no limites, mesmo que esteja normal, tá sempre no limite superior. Tem exames que estão fora do ótimo. Ah, mas eu não sei de exames, professora. Você vai ter que fazer uma aula para falar disso. Nós vamos fazer, tá bom? Eu vou falar para vocês pelo menos as funções básicas de todos os sistemas, os exames que vocês deveriam fazer e que muitas vezes não são solicitados. Por quê? Por que não são solicitados? Nós vamos discutir isso também, pessoal. Por que a maioria das vezes que eu vou fazer um check-up, o meu check-up é só examezinhos assim, sendo que o meu organismo tem vários órgãos que precisam ser analisados com calma. Para dizer para mim que eu estou saudável, um profissional precisa analisar minuciosamente o meu organismo. E não acontece isso. Por que não acontece? Porque a medicina ela foi criada para pedir exames, para tratar problemas, tratar sintomas específicos de doença. Então, se você tiver sintomas, queixas específicos de alguma doença, eles vão pedir exames para diagnosticar isso, né? Só que uma notícia eu tenho para você. Tem muitos problemas de saúde, muitas doenças e que não apresentam sintomas nas alterações iniciais. E eu só consigo ver essas alterações iniciais nos exames. Agora, para eu ver isso nos exames, eu preciso pedir. E aí você não tem sintoma. E aí eu não peço exame. Então, primeira coisa que você tem que lembrar, a maioria dos profissionais de saúde foi educado pelo sistema que a gente vive, o sistema da doença, foi educado a pedir exames somente quando você tiver alguma queixa específica daquele órgão ou daquele sistema. Entenderam? Então é por isso. Quando vai fazer um exame, quando você vai ver, você já tem alguma doença instalada no teu organismo, porque você não tem no Brasil medicina preventiva, tá? Não tem. Prometi que eu ia mostrar o quê? Quais são os processos que acontecem no fígado, tá? O fígado ele é cheio de enzimas, que são os nossos, vamos dizer assim, os pedreiros, os funcionários que vão construir coisas ou que vão destruir as sujeiras, que vão degradar coisas que não são importantes, né? Ou que precisam ser quebradas, vamos dizer assim, para ser retiradas. Eu já falei na outra aula também que o fígado ele faz um processo de preparo, é como se a gente estivesse empacotando o lixo para esse lixo ser transportado até o rim pelo sangue e o rim conseguir eliminar esse lixo. Se esse lixo não for empacotado, o rim não consegue eliminar. Então o fígado é esse grande órgão que faz essas reações bioquímicas, enzimáticas, para fazer esse preparo para eliminar toxinas, tá bom? É uma coisa complexa que eu estou tentando simplificar. Então existem tipos de enzimas, a gente dividiu isso em fases para poder estudar. As fases de reações enzimáticas do fígado, gente, que você vai achar em livros de medicina, de farmacologia, de fisiologia também, elas foram criadas para a gente poder estudar as reações enzimáticas
enzimáticas que ali acontecem, tá? Então a gente chama de reações de fase 1, aquelas que são, vou colocar aqui, ó, tá? Aquelas enzimas que fazem oxidação, redução, hidrólise e hidratação fazem parte das enzimas de fase 1. Então, num primeiro momento, geralmente quando chega alguma toxina dentro do teu corpo, na tua corrente sanguínea, e ela chega até o fígado, você tem essas primeiras enzimas aí que vão começar o processo de modificação daquela toxina para tentar embalar aquela toxina para ela ser eliminada, tá? Então, estas enzimas, olha só, isso aqui que é importante, vou mostrar agora. Para que elas trabalhem, elas são os nossos funcionários ali, nossos pedreiros, vamos dizer assim para vocês entenderem, fazendo essa comparação. Não adianta eu contratar pedreiros, certo? Se eu vou construir uma casa, por exemplo, se eu não comprei tijolo, se eu não tenho cimento, se eu não tenho as condições no meio, no ambiente, para aquele pedreiro fazer o trabalho dele. Então, as enzimas, para que elas possam funcionar, elas precisam de uma coisa chamada substrato, em primeiro lugar, que é a matéria-prima. E eu preciso disso. Elas também precisam de cofatores, ou seja, para um pedreiro trabalhar, né, gente, ele precisa comer, ele precisa ter energia, ele precisa ter condições ali, digamos que ele precisa de alimento. Então, um cofator enzimático é o alimento que a enzima precisa, ela precisa desse cofator para que ela funcione. Se não tiver substrato, ou seja, não tiver matéria-prima e não tiver cofator, a minha enzima não vai trabalhar. Portanto, se você tiver enzimas que não têm condições de trabalho, as toxinas vão ficar circulando mais tempo dentro do teu corpo e do teu fígado. E tem coisas que se acumularem ali vão lesar a própria célula de fígado, vão começar a destruir, vão começar a provocar lesões na tua célula de fígado e em outras células também do teu corpo, tá? Então, olha a importância de nós proporcionarmos para o fígado esses nutrientes. Eu vou mostrar aqui rapidinho quais são os nutrientes de fase 1, tá? Dessas primeiras reações. Olha só que legal. Vitamina B2, niacina, que é a B3, vitamina B6, que é a piridoxina, né? O ácido fólico, que é a B9, vitamina B12, né, que é a cianocobalamina. E aí nós temos aqui alguns aminoácidos, tá? Além da glutationa, que é uma soma de aminoácidos, nós temos aí vários outros aminoácidos que a gente vai falar mais aqui na fase 2. Flavonoides. O que são flavonoides? São substâncias das plantas, ou antioxidantes provenientes das plantas. Resveratrol é um flavonoide. Nós temos vários flavonoides que a gente pega das frutas, por exemplo. Da uva é o resveratrol, né? Quercetina da maçã. Então, resumindo, gente, para a gente terminar essa aula, como que eu consigo detoxificar? Eu preciso de nutriente para as minhas enzimas de fígado funcionarem. Da onde vêm os nutrientes? De alimentos. Que tipos de alimentos? Alimentos industrializados? Aquela farinha refinada? Aquele macarrãozinho instantâneo? Não, né? Alimentos geralmente criados por Deus, pela natureza, né? Mas a grande coisa que eu quero que você termine pensando é que se você não se alimenta de coisas nutritivas, você não consegue detoxificar. E olha só, fica esse raciocínio para você. Imagina que você está deficiente de nutrientes porque você não come essas coisas nutritivas. Pelo contrário, você come alimentos industrializados, bebe muito refrigerante, come muito farináceo, que é vazio de nutriente, bolachinha, come essa alimentação vazia demais. E aí você tem, além de não ter nutrientes, preste atenção nisso, você ainda coloca substâncias que vão precisar ser metabolizadas. Você coloca toxina, corante, conservante, aditivos alimentares. Você coloca isso que o teu fígado vai ter que processar. Então, além de você não nutrir o teu fígado, você ainda coloca toxinas para ele metabolizar. E depois você não sabe por que o teu fígado gera, né? Surge pedras na vesícula, acontece um adoecimento ali da tua função de fígado. Então fica a primeira dica aqui, vamos começar a comer comida de verdade. E se você gosta desse assunto, a gente pode também fazer uma aula para falar sobre o que é alimentação funcional, o que é realmente uma boa alimentação, tá bom? Espero você na próxima.